Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje e o nosso tema é sobre números. Vamos aprender hoje sobre os conjuntos numéricos, suas características e resolver algumas questões. Vamos junto, vem comigo. Bom, primeiro, o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele possui um símbolo que é n, tá bom? Que vem de natural. Esse conjunto, ele representa um processo de contagem, você usa para contar. Algumas pessoas, alguns livros, falam que o zero está incluído ou que o zero não está incluído. No nosso de hoje, o zero está incluído e ele é um conjunto infinito, ou seja, de zero para frente. Nesse conjunto, você tem apenas os valores positivos e o zero. O subconjunto dos números naturais. Esse subconjunto ele está em todos os conjuntos. Quando ele tem um asterístico, quando ele tem um P, quando ele tem um I e quando ele tem um outro P, no caso, NP. O N asterístico ele representa todos os números positivos sem o zero. O NP, ou seja, o P, representa os números pares. O I, os números ímpares e o P, os números primos, tá bom? E lembrando a vocês que esse N representa o conjunto dos naturais e pode ser qualquer conjunto. Agora, o conjunto dos inteiros, representado pela letra V. O conjunto dos inteiros, ele possui todos os elementos do natural. Então, vamos aprender aqui. Todo número inteiro é um número natural. Tá bom? O número inteiro, ele é natural. O natural é inteiro? Não. Por quê? Porque o inteiro, ele tem positivos, o zero e negativo. Então, o inteiro, ele já entra a contagem dos negativos. E uma coisa importante, quando você for fazer associação de conjunto, você sempre associa do maior para o menor. O inteiro é maior que o natural. Por isso que o inteiro contém natural. Ao contrário, o inverso não possui. Tá bom? Lembrando que também é um conjunto infinito. Bom, o subconjunto dos números inteiros. Como o número inteiro ele é representado pelo V, então você percebe aqui que nós temos vários Z's. 1, 2, 3, 4, 5. O Z asterístico, ele é o conjunto dos inteiros sem o zero. O Z+, ele é somente os números positivos. O Z asterístico mais é o número positivo sem zero. O Z negativo é só os negativos. E o Z asterístico negativo é o negativo sem zero. Tá bom? Então, não esqueça dessa determinada ordem. Todo subconjunto, quando é asterístico, não tem zero. Quando é mais, só é positivo. Quando é menos, só é negativo. Asterístico mais, só positivo sem zero. E asterístico menos, tudo negativo sem o zero. Bom, agora o conjunto dos racionais representado pela letra Q de queijo. Muito bem. Os números racionais, ele representa uma divisão. Só que tem um detalhe. O número racional, ele é uma dízima finita, ela tem fim, e também no racional é classificado a dízima periódica. Tá bom? Vamos aprender no próximo slide. Então nós temos aqui, onde o número racional ele contém os inteiros e também contém os naturais. Tá? Então, sempre é do maior para o menor. Nunca esqueça a informação. Então, se o racional contém o inteiro, logo ele também contém o natural. É importante ressaltar que as dízimas periódicas, mais uma vez eu falo, são números racionais. Tá bom? Não esqueçam desse detalhe. Agora, o subconjunto dos números racionais. Bom, o racional é o quê? Como é que nós já aprendemos que quando tiver um asterisco, são todos os números sem zero. Q mais positivos, com zero. Q asterisco mais é positivo sem zero. Q menos é o negativo, com zero. E o Q asterisco menos são os números com zero e também negativo. Agora iremos para o conjunto dos números irracionais representado pela letra I. Bom, o conjunto dos números irracionais, ele é uma série infinita e não é dízima periódica. Tá? Então você percebe que ele não tem nada a ver com os demais conjuntos, tá bom? Porque nenhum conjunto possui um número infinito, não no sentido do conjunto não ser infinito, mas um número, 1,333333. Ah, mas o 333 é uma dízima periódica, correto. Então ele não é irracional. Mas se eu pegar assim, 1,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ir aumentando, é um número infinito.
Tá? Então, é uma característica única do irracional. Infinito, o número quebrado sendo infinito, e não contendo a ideia de periodicidade. Bom, agora o conjunto dos reais, que é o R. O conjunto dos reais, ele engloba todos os conjuntos. Então, o conjunto real é irracional, o real é racional, o real é inteiro e o real também é natural, tá bom? Agora, o subconjunto dos reais, a mesma situação do asterístico, do mais, asterístico mais, menos e asterístico menos. É a mesma situação. Aparecer qualquer símbolo de conjunto com asterístico, são todos menos o zero. Qualquer símbolo de conjunto com mais, só positivo, incluindo o zero. Qualquer conjunto com asterístico mais, são todos menos o zero, positivo sem zero. Ou qualquer conjunto com menos é negativo, só os negativos com zero. E qualquer conjunto com asterisco negativo é somente os números negativos sem zero. Bom, propriedade do conjunto numérico. Vamos aprender aqui. Esse aqui é um diagrama para nós enxergarmos melhor. O natural, ele não contém ninguém. Porque você nunca faz a ideia do menor para o maior. É do maior para o menor. Do mais velho ao mais moço. Vamos colocar assim. Então, um real tem todos eles. Então, um real contém irracional, racional, inteiro e natural. O racional tem quem? Inteiro e natural. O inteiro só tem o natural, e o natural só é ele mesmo. Nunca se esqueçam disso. Bom? Então, essa aqui é para facilitar a nossa ideia, a nossa visualização. Bom, vamos para o nosso banco de questões da aula de hoje. Primeira questão, observe os seguintes números. Nós temos o número 1, que é 2,212121. Nós temos o número 2, que é 3,212223. Nós temos o item 3, que é o π sobre 5. Nós temos o item 4, que é o 3,1614, que representa o π de maneira finita. E nós temos o 5 raiz quadrada de menos 4. Assinale a alternativa que identifica os números irracionais. Bom, números irracionais, eles são números infinitos que não podem ser dízima periódica. Então, vamos analisar cada ponto, tá bom? Vamos agora. Resolução. O 1, ele está errado. Por quê? Porque não é irracional. Ele é racional porque é uma dízima. Você percebe que o número depois da vírgula se repete. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Certo? O número 2 está correto. Ele é irracional. O número 3 também está correto, pois a resposta é um número irracional. Já a questão 4, ela é racional porque ela é finito. E o quinto, ele é errado, porque não existe raiz quadrada em nenhum dos conjuntos que estamos estudando. Então, toda vez que você vê raiz quadrada de um número negativo, ele não existe em nenhum desses conjuntos. O que ele existe é no conjunto dos números complexos, que são, quem sabe, uma aula futura. Tá bom? Então, os itens corretos é 2 e 3, logo nossa letra, a letra C. Segunda questão da IDCAP 2024. Qual ou quais conjuntos pertencem ao número 1578? Aqui está perguntando o seguinte: o 1578 está dentro de quais ou qual conjunto? O 1578, ele é natural. Ele está dentro dos naturais, ou seja, acima do zero. Ele também é inteiro. Ele é inteiro? Ele é inteiro. Ele é racional? É racional. E também é real. Tá? Então, a nossa resolução A está errada, porque esse número não está apenas nos reais. A B também está errada, porque não está apenas nos naturais. Lembrando que aqui está a palavra apenas, cuidado com essa palavra apenas em questão. Letra C, correto. Esse número está em todos esses conjuntos citados na letra C. E a letra D está errada, porque esse número ele não está apenas nos dois citados. Tá bom? Próximo slide. Letra C, marcada. Gente, terceira questão da Avança SP. A figura abaixo mostra um diagrama lógico que apresenta as relações entre os conjuntos numéricos naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Está aqui. Nós temos lembrando que nessa imagem o irracional está separado. Ele é como se fosse o filho de papai, né? Como se fosse aquele cara que se acha, né? Com todo respeito às pessoas. Então diz assim: com base no diagrama lógico, é possível afirmar o quê? Item A: todo número inteiro também é natural. Item B: um número pode ser irracional e inteiro ao mesmo tempo? Não. Irracional está sozinho. Todo número racional também é um número real? Os números irracionais não são números reais? Ou letra E:
Não pode haver números racionais que não sejam inteiros. Vamos entender. A letra A está errada. Quer dizer, a letra A está correta. Desculpa. Por quê? Porque ele começou do mais velho para o mais moço. Inteiro para o natural. Está correto. Estaria errado se fosse natural para o inteiro. Agora vamos entender por que as demais estão erradas. A B está errado. Por quê? Diz assim: um número pode ser racional e inteiro ao mesmo tempo? Não, não pode. Ele só é irracional. O único que pode ser todo mundo é real. Então essa aí está errada. Letra C. Todo número racional também é um número real? Não, é o contrário. Todo número real é racional. É sempre de cima para baixo a verificação. A letra D diz assim: os números irracionais não são números reais? São. Eles são números reais. Tá? Tá certo. E não pode haver números racionais que não sejam inteiros? Pode. Todo inteiro é racional, mas existe essa colocação, né? Todo racional tem inteiro, de cima para baixo. Então, resposta correta, letra C, tá bom? Como verificado. Quarta questão, Fundatec 2024. Sobre os conjuntos numéricos, assinar a alternativa incorreta. Ele quer a alternativa errada. Tomar muito cuidado com essas brincadeiras aí, com essas pegadinhas com essas palavras. Ele ainda deixa em caixa alta para você, tá? E na prova, eu não lembro se estava, que eu peguei no concurso, mas tinha grande chance de estar em negrito. Algumas provas têm isso, tá bom? 3 é um número natural? Correto. 3 é natural. 1,6666 é irracional? Está errado, porque isso é uma dízima periódica. Então ele é racional. 1,5 é racional? Sim. Menos 5 é inteiro? Sim. 25 é natural? É. Logo, nossa resposta, letra P de bola. Agora, quinta questão, da BRBA Assessoria e Concurso 2023. Analise as afirmativas sobre os conjuntos numéricos a seguir. Item 1. Todo número negativo é um número inteiro? Todo número natural é um número real? Um número real pode ser racional ou irracional? Vamos ver. Julgue as afirmativas e encontre a alternativa correta. A, somente 1 é falsa. B, somente 2 é falsa. C, somente a 3 é falsa. D, somente a segunda é verdadeira. Ou E, somente a 3 é verdadeira. Vamos ver aqui na resolução. A primeira é falsa. Por quê? Vamos ler. Todo número negativo é um inteiro? Não. Né? Por quê? Porque existe número negativo em outros conjuntos. Tem no real, tem no irracional, né? Também tem no racional. Então seria que se a questão tivesse assim: o número negativo é o número inteiro? Correto. Aí tá. Só que a questão colocou todo número negativo. Aí foi o erro da questão. Ele não pode colocar o negativo somente em um conjunto. Porque, mas você pode pensar assim, mas o natural não tem negativo. Correto. Mas outros conjuntos apresentam negativo. Essa foi a diferença. Item 2. Todo número natural é um número real? Sim. Sim. Correto. Conjunto dos números naturais são reais. Porque está dentro dele, né? Item 3. Um número real pode ser racional ou irracional? Pode, porque os números racionais e irracionais estão dentro do real. Tá? Então, letra A. Apenas um é falso. Tá bom? Vamos agora para a sexta questão do MS Concursos 2023. Considerando os conjuntos numéricos estudados na matemática, aqui em particular, o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, julga as afirmações e marca a alternativa verdadeira. Vamos ver. Item 1. Todo número natural também é um número inteiro? Item 2. Todo número inteiro também é um número natural? Perceba que ele mudou a ordem aí, né? Para justamente que fazer uma pegadinha. Item 3. Todo racional também é um número irracional? Ou todo irracional também é um número real? Vamos analisar aqui. Como eu já disse para vocês, não pode ter do menor para o maior. Tá? Então, a letra 1, tá? Ela está correta. Todo o conjunto dos naturais está nos inteiros. Perfeito. Item 2 está errado. Seria ao contrário, pois o natural não permite número negativo. Sim, todo número inteiro é natural? Não. Não tem como. Por quê? Porque o inteiro tem negativo. E ele não tem como apresentar. O natural não tem negativo. Item 3 também está errado.
seria o contrário, tá bom? E o item 4 está correto. Conjunto dos números reais engloba todos os demais. Então, quem está correto aqui é o item 1 e o item 4. Então, resposta, letra E, tá bom? Somente a 1 e 4 estão verdadeiras. Vamos para o próximo. Vamos agora para a sétima questão. Objetiva concursos. Considerando-se os conjuntos, nós temos três conjuntos, o A, B e C. Onde o A é 0, 1, 3, 5, 7, 9, o B 0, 1, 2, 4, 6, 8 e o C 0, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Vamos analisar de acordo com o que a questão deu, você sempre analisa o que a questão deu e os itens afirmados. Primeiro ponto. O conjunto numérico A está contido nos números naturais? Correto, você está correto. Todos eles são naturais. O conjunto numérico B não está contido no conjunto dos inteiros? A B está errada. Por quê? O item 2 está errado, porque o B ele está contido. O 0, 1, o 2, o 4, 6 e 8 são números inteiros. Então, essa aqui está errada. O item C diz assim: o conjunto numérico C está contido no conjunto dos inteiros? Exatamente, está correto, está contido. Então, o correto é 1 e 3, tá bom? Então, seria letra C, somente os itens 1 e 3. Vamos agora para a oitava questão da Legatus 2023. Considere as afirmativas abaixo. Primeira afirmativa: todo número natural é um número racional? Todo número racional é um número inteiro? Todo número inteiro é natural? Está ou estão corretas quais afirmativas? Vamos ver. A letra A, ela está correta, tá? Todo número natural é um número racional, tá? O item 2 está errado. Todo número racional é um inteiro? Não. O inteiro é o racional, é o contrário. O item 3 também está errado. O natural não admite valores negativos. Então, todo número inteiro é natural? Não. Todo natural que é inteiro. Todo natural que é racional, tá? Não é o contrário. Então, letra B, tá bom? Só quem está correto é apenas a primeira. Nona questão. JVL Concurso de 2023. Os conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos cujos elementos são números. Eles são formados pelos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. O ramo da matemática que estuda os conjuntos numéricos é a teoria dos conjuntos. O elaborador da prova tirou isso do toda a matéria. Então está aqui o nosso, entre aspas, diagrama de reconhecimento. Natural, que é o N, inteiro, que é Z, racional, que é Q, irracional, que é I, e R, real. Em cima disso, vamos analisar a afirmativa correta. O conjunto dos números inteiros é um subconjunto dos naturais? O conjunto dos números racionais é um subconjunto dos reais? O conjunto dos números racionais é um subconjunto dos inteiros? Os conjuntos dos números naturais, inteiros, reais e racionais, são subconjuntos dos racionais? E o conjunto dos números irracionais é um subconjunto dos racionais. Vamos entender aqui. Subconjunto, ele diz que está dentro. São letrados assim. O conjunto dos inteiros está dentro do natural? Não, gente. Não está. Está errado. É o contrário. Natural está dentro dos inteiros. Letra B. O conjunto dos racionais é um subconjunto dos reais? Correto. Perceba que o racional está dentro do real. Correto. É um subconjunto. Letra C. O conjunto de números racionais é um conjunto dos inteiros? Não. Seria o contrário. Letra D. O conjunto dos números naturais, inteiros e reais. Quando ele bota reais separado, já está errado. Tá bom? O real é máximo. Todo mundo é subconjunto de real. Né? E a letra E. O conjunto dos números racionais é um subconjunto? Não. Esse é o subconjunto dos reais. Então, letra B de bola. E para encerrar nossa aula de hoje, 10ª questão Fundatec 2023. Considerando os conjuntos numéricos, analisa as seguintes afirmações. Item 1. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros? Isso aqui é muito parecido com a outra, né? Item 2. O conjunto dos números irracionais contém o conjunto dos números naturais? O conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números inteiros? E a quarto item, o conjunto dos números reais não contém o conjunto dos racionais. Quais estão certas? Vamos resolver. O item 1 está correta, pois segue a ordem. O conjunto dos naturais está contido no inteiro. Correto. Correto, está contido.
O item 2, é falso, está errado. O conjunto dos racionais não contém os naturais, tá? Ele não contém, ele está separado. Item 3 está correto, tá? Por quê? Porque o conjunto dos inteiros é subconjunto dos racionais. E o último é falso também, porque o conjunto dos reais possui todos os conjuntos, tá bom? Então, como ele quer a correta, item 1 e item 3. Logo, letra B. Você esquece essa aula, bons estudos, fique com Deus, até nossas próximas aulas. Se você tiver também algum pedido sobre algum tema, pode comentar aqui, que terá o maior prazer em atender para vocês, tá bom? Galerinha, um abraço, fique com Deus, até a próxima. Fui!